Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. É com imensa honra e prazer que nós estamos aqui na belíssima cidade de São Roque, cobrindo um evento muito importante para toda a comunidade, não apenas jurídica, mas paulista, que é um seminário sobre distribuição de combustíveis. E para esse programa nós temos a desembargadora federal Marli Marques Ferreira e o vice-presidente do Sindicom, Dr. Alísio Vaz. Doutores, é uma imensa honra e prazer tê-los em nosso programa para debater um tema que aparentemente não faz parte do cotidiano das pessoas, mas faz e muito, desde o ônibus que a pessoa está tomando até o próprio veículo, tudo passa por combustível. E o assunto traz implicações em várias áreas, né, doutora Marli? Na área de tributos, meio ambiente, criminal. Gostaria de centrar essa primeira pergunta para a senhora, doutora Marli. Como é que a Justiça Federal vê esse tema e o que ocorreu de avanço ao longo aí desses anos que a senhora esteve até a testa do Tribunal Regional Federal da Terceira Região? Bem, nós temos uma preocupação muito grande porque a parte da matéria ambiental existe também a matéria criminal e a matéria vinculada ao Código de Defesa do Consumidor. Isso na área federal. E, por outro lado, a matéria tributária, que nos interessa mais na área federal, seria a incidência da CID, que criou no início uma grande polêmica, da mesma forma que tivemos as mesmas questões a respeito de COFINS, o antigo FINS Social e o COFINS, e depois o PIS também, incidente, uma tributação incidente sobre essa distribuição de combustíveis. E a Justiça Federal tem evoluído bastante no entendimento disso, talvez porque a visão do juiz federal é muito ligada à visão das agências. Então, nós temos, assim, muito conhecimento da atuação das agências reguladoras, que vieram como um marco importante no direito administrativo nacional, e essas agências reguladoras têm estabelecido uma forma efetiva de fiscalização e de orientação do mercado de combustíveis. Os juízes federais têm muita sensibilidade para isso, inclusive no tocante às bandeiras das distribuidoras, às multimarcas, bandeiras brancas, enfim, protegendo de uma forma direta o consumidor dessas investidas que nos parecem fraudatórias, inclusive da própria imagem da administração como um todo. Doutor Alísio, a desregulamentação que houve havia um mercado muito fechado e de repente houve uma desregulamentação. A senhora acredita que a velocidade desse processo foi adequada e hoje alcançou-se um equilíbrio importante nesse setor? É difícil avaliar isso porque a adaptação da sociedade, a nossa sociedade é tão complexa, né, que se desse tempo para todos se adaptarem, não sei se as decisões seriam tão efetivas. Mas a realidade é que o próprio judiciário, tomando como exemplo, o judiciário desconhecia as questões de combustíveis. Então, na medida que houve uma desregulamentação rápida e as questões do mercado de combustíveis foram levadas ao judiciário, o judiciário tinha um desconhecimento de como funcionava, de quais eram as normas, quais eram as responsabilidades, e isso trouxe um pouco de confusão, e justamente o Sindicom tomou essa iniciativa de procurar o judiciário. Nós estabelecemos uma parceria já de muitos anos com a AJUF, justamente na medida que a Justiça Federal tem essa responsabilidade sobre as agências reguladoras e havia questionamento dos atos das agências, no nosso caso, da própria ANP, que surgiu em 98, a ANP começa a operar, e vimos uma quantidade de agentes regulados pela ANP que queriam ficar fora dessa regulação. E então nós procuramos a AJUF justamente para colaborar e temos tido esse vínculo muito próximo, o que permite que hoje, né, nós tenhamos pouquíssimos questionamentos, ainda há alguns, infelizmente. Doutor Alísio, a desregulamentação que houve havia um mercado muito fechado e de repente houve uma desregulamentação. A senhora acredita que a velocidade desse processo foi adequada e hoje alcançou-se um equilíbrio importante nesse setor? É difícil avaliar isso porque a adaptação da sociedade, a nossa sociedade é tão complexa, né,
que se desse tempo para todos se adaptarem, não sei se as decisões seriam tão efetivas. Mas a realidade é que o próprio judiciário, tomando como exemplo, o judiciário desconhecia as questões de combustíveis. Então, na medida que houve uma desregulamentação rápida e as questões do mercado de combustível foram levadas ao judiciário, o judiciário tinha um desconhecimento de como funcionava, de quais eram as normas, quais eram as responsabilidades, e isso trouxe um pouco de confusão, e justamente o Sindicom tomou essa iniciativa de procurar o judiciário. Nós estabelecemos uma parceria já de muitos anos com a AJUF, justamente na medida que a Justiça Federal tem essa responsabilidade sobre as agências reguladoras e havia questionamento dos atos das agências, no nosso caso, da própria ANP, que surgiu em 98, a ANP começa a operar, e vimos uma quantidade de agentes regulados pela ANP que queriam ficar fora dessa regulação. E então nós procuramos a AJUF justamente para colaborar, e temos tido esse vínculo muito próximo, o que permite que hoje, né, nós tenhamos pouquíssimos questionamentos, ainda há alguns, infelizmente ainda há alguns, mas poucos questionamentos na esfera federal de atos da Agência Nacional do Petróleo. Doutora Marli, a senhora abordou com muita propriedade a questão das bandeiras e como isso tem implicação até na área do direito do consumidor. Para o nosso telespectador, às vezes o telespectador está abastecendo seu veículo numa bandeira Esso, ou Petrobras, ou Shell, e o combustível não vem dessa distribuidora, dessa marca. Como o Código de Defesa do Consumidor pode proteger essa pessoa? Que direito que essa pessoa tem de informação? Como é que ela pode se informar para saber se a gasolina que ela está comprando vem daquela bandeira? Olha, eu vou dizer, até eu mesma tenho dificuldades, porque as formas hoje, esse seminário está sendo muito importante, porque hoje, inclusive, nós tivemos uma demonstração através do vídeo de umas situações muito interessantes e muito importantes para o consumidor, que são as formas pelas quais os postos fraudam o quantitativo de combustível, que dirá, então, o qualitativo de combustível. Veja só, se eu consumidora comum, eu chego, vejo um caminhão abastecendo um posto, o caminhão não tem nenhuma logomarca, eu imagino que aquele posto que está escrito BR, e não é 13R, mas é um BR, está abastecendo aqueles tanques com combustível daquela marca que eu adquiro. A logomarca é uma forma de enganação do consumidor, que aquela bomba que está lá, por uma decisão judicial, às vezes um pouco mais assodada, um pouco mais impensada, a decisão judicial autorizou que aquele posto que anteriormente era de uma marca tradicional, que o contribuinte está acostumado, o consumidor está acostumado a utilizar, não é mais daquela distribuidora. No entretanto, o proprietário do posto está autorizado a utilizar os tanques, a logomarca, as bombas, inclusive a pintura distintiva e caracterizadora. Todas essas fraudes e essas simulações contra o consumidor devem ser vedadas. Eu tenho certeza, pelo que vi aqui, que o governo do Estado está atento, o governo federal também está atento, o Sinduscom também está atento para que isso não ocorra. E eu acho que nós estamos caminhando para uma depuração do mercado, né? Uma depuração técnica e ética. A tutela jurídica da energia fica por nossa conta e a fiscalização e as conformidades por conta dos órgãos encarregados dessa fiscalização. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.